As facções brasileiras Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o PCC, passam a ser classificadas como organizações terroristas pelos Estados Unidos já a partir de hoje. Vamos a Brasília, capital federal. A nossa colega repórter Rafaela Almeida está por lá, vai trazer todos os detalhes em relação a essa posição dos Estados Unidos em relação às facções brasileiras. Bem-vinda, Rafaela. Um bom dia para você, Daniel, Paula, toda a audiência do Jornal da Manhã. Pois é, está valendo, viu? E isso coloca as duas maiores facções criminosas do Brasil em uma lista que já reúne grupos considerados terroristas pelo governo americano. E, na prática, o que significa? Que as autoridades dos Estados Unidos ganham mais instrumentos para rastrear, bloquear e punir qualquer movimentação financeira ou apoio que tenha relação com essas organizações. E a medida também amplia o monitoramento sobre empresas, bancos, fintechs e instituições que operam no sistema financeiro internacional, especialmente em transações que passam pelo dólar ou que tenham algum vínculo com o mercado americano. E é justamente nesse ponto que está aí a maior preocupação de especialistas e de parte do governo brasileiro. Essa decisão dos Estados Unidos é vista por parte da população hoje, por setores de segurança pública, como um endurecimento necessário no combate ao crime organizado. Mas a avaliação do Palácio do Planalto é que essa decisão não produz efeitos automáticos sobre a legislação brasileira, ou seja, PCC e Comando Vermelho não passam a ser considerados organizações terroristas pelo Brasil apenas por causa dessa decisão dos Estados Unidos. Por aqui, as facções continuam sendo enquadradas pelas leis de organizações criminosas, como tráfico de drogas e outros crimes previstos no Código Penal. Além disso, há uma discussão jurídica importante, porque parte do governo entende que o conceito de terrorismo exige motivação política, ideológica ou religiosa, enquanto facções brasileiras teriam objetivos principalmente econômicos ligados ao lucro e ao controle de territórios. Outra preocupação é que a classificação possa ser usada no futuro como um argumento para aumentar pressões diplomáticas ou financeiras sobre o Brasil. Por outro lado, defensores da medida afirmam que ela seria válida justamente porque pode ajudar a sufocar financeiramente as facções, dificultando a lavagem de dinheiro e o acesso a recursos internacionais. Enquanto isso, pesquisas divulgadas essa semana mostraram que a maioria dos brasileiros aprova sim essa decisão dos Estados Unidos, embora haja uma parcela da população um pouco dividida quando o assunto é o impacto da medida sobre a soberania nacional. Portanto, o efeito mais imediato não deve ser nas ruas, mas sim no campo financeiro, jurídico e diplomático, com reflexos que ainda devem ser acompanhados nos próximos meses. Volto com vocês. Tá certo. Daqui a pouco a Rafaela volta com outros destaques de Brasília, capital federal. Lucas Merreiro aqui com a gente. Bom dia, Merreiro. Oi, bom dia, Caniato. Bom dia, Paulo. Um bom dia especial a todos que nos acompanham aí nessa segunda edição do Jornal da Manhã. É isso. Excelente sexta-feira a você, a todos que nos acompanham. Queria que você discorresse a respeito daquela mudança que a gente tem tratado aqui de maneira reiterada na programação da Jovem Pan, mas há dúvidas em relação à nossa audiência sobre quais são os instrumentos que poderiam ser utilizados pelos Estados Unidos para, por exemplo, realizar algum tipo de operação contra PCC e Comando Vermelho. Porque muita gente acha, será que as tropas norte-americanas, a inteligência norte-americana poderia realizar algum tipo de ação dentro do território brasileiro? Essa é a dúvida, né? Não é bem assim que vai funcionar, aparentemente não é essa a intenção deles hoje. Veja só, Caniato, o interesse dos Estados Unidos em classificar essas organizações como terroristas vai muito mais na onda do PCC especificamente. É o que eu conversei com algumas pessoas lá dos Estados Unidos, agentes dos Estados Unidos, agentes públicos, né? O interesse deles vai mais na onda do PCC. Eles colocaram o Comando Vermelho junto, mas o foco é o PCC. Por quê? Porque o PCC, ele ganha muito dinheiro, né? O grosso do financeiro do PCC hoje é a exportação de drogas. E essas drogas vão principalmente para os Estados Unidos. Então, essa classificação como organização terrorista vai ajudar os Estados Unidos a fazer algumas ações que possam sufocar financeiramente o PCC. Todo esse episódio é uma vergonha para o Brasil. Não porque os americanos estão errados. Pelo contrário, eles estão certos.
certos. O PCC, o Comando Vermelho, são sim organizações terroristas. Eles exercem controle territorial, controle político, exercem influência até mesmo na cultura. Pois é, eles contratam artistas, fazem shows para levantar a cultura dessas organizações criminosas, principalmente para as pessoas mais jovens, né? Atrair o jovem para o mundo do crime. São várias características aí que uma organização terrorista pode fazer. E eu digo que isso é uma vergonha porque o Brasil deveria ter comprado essa briga há muito, muito tempo. Só que nós fizemos justamente o oposto. Todos os governos que vieram ao longo de décadas apenas permitiram que essas organizações se fortalecessem em território nacional. Governos, inclusive, que fizeram acordos, vejam só, com essas organizações criminosas que agora os Estados Unidos chamam de organizações terroristas. O Brasil tinha a oportunidade, né? E aí é uma tristeza, o Brasil sempre é a terra da oportunidade perdida, parece, né? Porque o Brasil tinha a oportunidade de dar uma lição para o resto do mundo de como se combate efetivamente uma organização criminosa. Deveria ter destruído o PCC, o Comando Vermelho e tantas outras, ainda quando era uma coisa embrionária, ainda quando elas estavam crescendo. Mas, infelizmente, nós permitimos, por parte do Comando Vermelho, por exemplo, que tomasse nacos gigantescos no território carioca, e por parte do PCC, algo que parece ainda mais preocupante, porque tomam partes das estruturas institucionais, então estão dentro da política, estão no executivo, estão no judiciário. Ou seja, o Brasil tinha a chance de mostrar para o resto do mundo como destruir essas organizações e não ficar dependendo de uma classificação internacional ou de uma possível interferência dos Estados Unidos. Infelizmente, essa é mais uma chance que nós perdemos. Nossa, você acorda acelerado, né? Chega acelerado aqui. Você viu? É o café. É café na veia. Ô, Lucas, bom dia para você. Olha só, a gente sabe que a esquerda ela contra-ataca essa classificação do PCC como organização terrorista com a PEC da segurança pública. O presidente Lula chegou a falar isso em várias manifestações depois dessa classificação, falando que a PEC da segurança pública ela já existe aqui no Brasil. Mas será que essa PEC seria capaz de barrar, então, o PCC, o Comando Vermelho? E por que isso não aconteceu até agora? Paula, nenhuma dessas medidas é suficiente. Classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas não é o suficiente para acabar com eles. E a PEC da segurança pública apresentada aí pelo PT e defendida pela esquerda também não é suficiente. É claro, ela dá alguns passos na direção correta, especialmente em ano eleitoral, né? A esquerda está muito preocupada e deveria estar preocupada mesmo nesse ano eleitoral, porque o grande assunto é segurança pública e eles querem oferecer alguma resposta para a população, dizendo que eles estão muito preocupados em combater o crime. A gente sabe que isso não é verdade. Se estivessem preocupados, teriam combatido efetivamente o crime ao longo dos últimos 20 anos em que a esquerda majoritariamente esteve no poder, com pequenos interregnos aí, né? A questão é, essas medidas, elas não estão dispostas, infelizmente, a fazer o essencial. A gente tem um exemplo perfeito de um país que era dominado pelo crime organizado, uma situação muito pior do que o Brasil se encontra hoje, por incrível que pareça, e conseguiu acabar com as organizações criminosas. É claro que eu estou falando de El Salvador, o país do presidente Nayib Bukele. O que eles fizeram lá? Endureceram penas, suprimiram alguns direitos de faccionados, né? Trataram esses faccionados como inimigos do Estado, que é isso que eles são, acabaram com diversos privilégios. Então, a esquerda diz que está preocupada em combater o crime, mas eu quero ver, estão preocupados em aumentar a pena? Não, não estão. Quando tem votação de aumento de pena, votam contra. Estão preocupados em acabar com saidinha, acabar com progressão de regime? Estão interessados em construir vários e vários presídios e encher esses presídios de bandidos? Não, não estão. Na verdade, a esquerda fala de superencarceramento, de encarceramento em massa. Veja só, como se o Brasil fosse um país que prende demais. Não, o Brasil prende de menos. Se prendesse demais, nós não teríamos o escândalo, o problemaço de segurança pública que nós temos. A esquerda não está disposta a construir diversos presídios, encher esses presídios de faccionados, porque eles não acreditam nisso. Eles não acreditam, por exemplo, que aumentar a pena, que aumentar operações militares, operações policiais, possa efetivamente combater o crime, porque eles não acreditam na realidade. O exemplo de El Salvador é muito claro. Ao longo de anos, de décadas, né, vários juristas, vários acadêmicos tentavam combater o óbvio, dizendo que esse tipo de medida não seria bom para combater o crime. Veio El Salvador e mostrou que é justamente isso que um país precisa. O Brasil precisa urgentemente se inspirar em El Salvador para não deixar chegar numa situação ainda mais escandalosa, ainda mais calamitosa do que a que nós temos hoje.